Estamos em 2014, ano em que o smartphone passa a liderar a preferência do brasileiro para acessar a internet. Até então, fazia-se mais isso pelo computador. Também é um ano em que 81 milhões de brasileiros acima de 10 anos passam a usar a internet por meio de um celular. Ao chegar em um restaurante, você já notou que muita gente pede aquela senha do Wi-Fi? Eu já fiz isso. Você já fez isso? Já, muitas vezes. Quem não fez, né? Mas isso tem uma explicação, viu? É com essa tecnologia que geralmente as pessoas conseguem navegar na internet com maior rapidez. As empresas de telefonia anunciavam o sinal 4G, a quarta geração da telefonia móvel, prometendo uma conexão mais rápida. Uma das novidades dos celulares da época era o reconhecimento por digital. O WhatsApp já existia e o Instagram era apenas um feed de fotos. Para falar e encontrar amigos, o mais comum era recorrer ao Facebook. Além da troca de mensagens, o aplicativo oferece outras opções. Você pode mandar mensagens de voz. E aí, tudo bem? Dá também para tirar fotos sem sair do programa e enviar na hora para os seus amigos. 2014 é também o ano do Marco Civil da Internet, a lei que estabelece as regras para o uso da internet no Brasil. A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje em São Paulo o Marco Civil da Internet, aprovado ontem pelo Senado. A nova lei estabelece as obrigações e direitos dos provedores de internet. Os direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. De lá para cá, muita coisa mudou nesse universo. Um estudo da FGV concluiu que já são 250 milhões de smartphones sendo usados no Brasil. Isso equivale a mais de um celular por habitante. A tecnologia agora é a 5G. Novas plataformas como o TikTok, uma rede social de vídeos curtos, ganham a preferência do brasileiro. A tela do celular pode ser desbloqueada olhando apenas para o aparelho. E mais de 75% das transações bancárias são feitas pelo celular. O telefone não sai da mão da Graziele. No intervalo para descanso, ela usa como passatempo e para resolver pendências. E durante as aulas, é pelo celular que ela acompanha a apostila do curso técnico de enfermagem. Fica bem melhor, assim, aliviar um pouco a mochila. O que também aumentou o número de golpes e crimes virtuais. Abuso e exploração sexual infantil, xenofobia, violência contra a mulher, racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e outros. No ano passado, foram mais de 68 mil registros novos no total. O recorde histórico foi em 2023, 101 mil. É neste cenário de onipresença online que o Brasil volta a discutir um ponto importante do Marco Civil da Internet. O Supremo Tribunal Federal analisa 2 recursos que questionam o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu hoje o 7º voto a favor de que as empresas de tecnologia sejam responsabilizadas pela publicação de conteúdos ilegais ou criminosos. Quando o julgamento acabar, os ministros do Supremo vão definir quais são as obrigações das plataformas ao fiscalizar conteúdos que circulam nas redes sociais. E vão determinar também em quais casos as redes podem ser punidas. Moraes defendeu que as plataformas digitais tenham as mesmas obrigações que os veículos de comunicação sobre o que publicam e citou uma série de posts e vídeos com crimes de racismo, apologia a golpe de Estado e antissemitismo publicados e mantidos em redes sociais. Deveríamos ignorar tudo isso em nome da defesa de uma suposta entidade mitológica que seria a liberdade absoluta de expressão. Uma mitológica liberdade absoluta de expressão de cada um poder prejudicar o outro como bem entender, sem poder ser responsabilizado desde que faça pelas redes sociais. Se fizer no mundo real, não, aí não pode. Mas na grande entidade redes sociais, tudo pode ser feito. Aqui não se discute nenhuma limitação ao exercício da liberdade de expressão. Aqui se discute a responsabilização pelo abuso criminoso da expressão. São coisas diversas. Ainda faltam os votos dos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Nunes Marques. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é:
os caminhos para a responsabilização das redes sociais. O que está em jogo no julgamento do STF, que pode mudar as regras sobre a remoção de conteúdos pelas Big Techs. Neste episódio, eu converso com Núria Lopes, sócia de tecnologia da Daniel Advogados e doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC São Paulo. Sexta-feira, 13 de junho. Núria, 2014, portanto, é o marco do Marco Civil da Internet. E esse Marco Civil passou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos um dos artigos desse marco, dessa lei. É o artigo 19 que está em debate no STF agora. Vou te pedir para explicar o que diz esse artigo e por que ele está sendo revisto neste momento. Perfeito. O artigo 19 é o coração do Marco Civil da Internet, porque ele traz a regra de responsabilidade dos provedores de aplicação, que aqui para a gente são as plataformas, né? São as empresas que são donas das redes sociais. E esse artigo diz o seguinte: essas plataformas só podem ser responsabilizadas, não é, por não ter cumprido decisão judicial, ou seja, se alguém de repente sofre, né, tem um direito violado, é vítima de um crime na internet, uma fraude, uma ofensa, né, um crime contra a honra, essa pessoa precisa entrar na internet e um juiz, só o juiz pode avaliar se aquele conteúdo é ilícito, é criminoso ou não. E só a partir da notificação sobre essa decisão judicial é que as plataformas têm o dever de retirar o conteúdo ilícito. Então, na época, Natuza, isso foi uma regra muito festejada, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. O Marco Civil foi amplamente discutido por toda a sociedade, né? O multissetorialismo, academia, organizações, empresas, né? O setor privado também. Então, todo mundo discutiu e essa regra foi festejada porque trabalhava ali com a liberdade de expressão. Então, né, festejada por conta da liberdade de expressão. Em mais de 10 anos do Marco Civil da Internet, você teve uma mudança de comportamento e uma mudança do uso das redes sociais de forma avassaladora. Então, esse tipo de novo momento precisa, de fato, de um novo regramento. E esse regramento devia ter sido feito pelo Congresso Nacional. De 10 anos para cá, outras situações entraram em jogo, né? Então, claro, prestigia-se a liberdade de expressão, mas tem também a demora que o judiciário tem para analisar esses casos e dar ali uma resposta a essas pessoas que podem ter tido direitos violados. Essa demora é difícil para lidar com a tecnologia, que sempre é muito veloz. Então, mesmo que saia uma liminar, uma decisão rápida, muitas vezes um conteúdo desse já viralizou e causa dano às pessoas, né? Então, gerou ali insatisfação social, né? Essa demora do judiciário. E entrou também em jogo as questões eleitorais e o impacto, não é, que as redes sociais passaram a ter durante esses processos eleitorais. Então, começou-se a discutir os impactos das redes na democracia. A gente tem essa discussão no Congresso Nacional, no PL das fake news e também no Código, a proposta, né, de Código novo de Direito Civil, e tem também esses dois casos, né, que estão sendo agora julgados no STF. Eu quero falar deles. Antes, eu queria te pedir para nos dar um exemplo. Já que você falou de responsabilização, vou tentar aqui imaginar um cenário hipotético, tá? Uma adolescente, ela cai numa rede criminosa que a manipula a se mutilar ao vivo. Ela faz isso, a plataforma não derruba esse conteúdo, vamos supor que isso dure por muito tempo, essa cena de mutilação. E no cenário de hoje, sem essa reinterpretação do Supremo Tribunal Federal, a plataforma só seria punida se houvesse uma decisão judicial que mandasse retirar aquele conteúdo do ar. Mas a gente está falando, por exemplo, de uma situação limite que está acontecendo ao vivo sem que a plataforma pudesse ser responsabilizada. Está certo essa aplicação?
Aqui, hoje, o que a gente teria é isso. Na prática, as plataformas fazem algum monitoramento ali das próprias redes e ali aplicando os seus próprios termos de uso. Então, a gente vai ter plataformas que são mais restritivas em relação aos conteúdos, a determinados conteúdos para a proteção da infância e da juventude, por exemplo, e outras que vão ser mais abertas em relação a esse conteúdo. Acho que as plataformas aqui adotam posturas diferentes de monitoramento, né? Cada uma ali com a sua interpretação, mas para a justiça, sim, para a justiça, a responsabilização seria apenas após a decisão judicial. Esses casos têm sido muito trazidos, né, na fala, nos votos do ministro, porque sempre que a gente fala de infância e juventude, a gente traz ali uma gravidade maior sobre esses temas, né? O ministro Flávio Dino votou pela responsabilização das plataformas. Dino citou massacres em escolas na época em que era ministro da Justiça e também lembrou do ataque de Suzano em 2019, que deixou 10 mortos. Ele argumentou que esse tipo de ataque é por vezes organizado ou antecipado nas redes sociais, sem controle das plataformas. Moraes destacou ainda que a regulamentação das plataformas foi discutida há 2 anos pelos 3 poderes, por conta de ataques a uma escola em São Paulo e uma creche em Santa Catarina. Eu fui representando o Tribunal Superior Eleitoral e em que ficou acertado pelos 3 poderes que haveria uma regulamentação. E, lamentavelmente, 2 anos se passaram. Quando as coisas esfriam, há necessidade de um novo grande crime para que haja uma regulação. E ali, essa discussão vai trazer quais seriam as possibilidades, né, de outros modelos de responsabilização que a gente teria. Você falou de 2 casos concretos sobre os quais o Supremo está, neste momento, decidindo. Que casos são esses e por que eles foram parar no Supremo? É isso. Um desses casos é sobre a retirada de uma comunidade do antigo Orkut, né? E um outro caso, esse do Orkut, está na relatoria do ministro Luiz Fux, e nós temos um caso também sobre a relatoria do ministro Toffoli, que é um caso de uma professora que teve, né, do interior de São Paulo, que teve o seu perfil, um perfil falso feito em seu nome com um conteúdo ali ofensivo. Então, essas pessoas entram, né, recorrem à justiça para pedir a retirada do conteúdo. No caso ali, por exemplo, da professora, a retirada foi feita, né, nos termos do artigo 19, mas ela gostaria que fosse feito assim que ela fez a denúncia, né, assim que ela fez a notificação, né, ali naquele botão de denúncia que qualquer usuário pode fazer, dizendo que o perfil era falso, porque justamente nesse período de tempo até a análise judicial, ela entende que ela sofreu danos por ter um perfil falso seu nas redes. Então, esses casos são julgados e eles servem de pano de fundo ali para o Supremo Tribunal Federal, não apenas decidir concretamente sobre esses 2 casos, mas para avaliar a constitucionalidade do artigo 19 como um todo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Supremo está olhando essas situações e pensando, o artigo 19, da forma como está estabelecido, será que ele não viola algum artigo da Constituição? Porque na Constituição a gente não tem direitos absolutos, nem a liberdade de expressão é absoluta e nem os outros direitos fundamentais também são absolutos. Então é esse jogo que o Supremo está fazendo agora quando analisa esses casos. E acho que vale a pena explicar para quem não está familiarizado com os trâmites do judiciário, mas quando você fala que um dos casos se refere ao finado Orkut, significa dizer que o processo se arrastou durante muito tempo até chegar no Supremo Tribunal Federal. Então ele passou pela primeira instância, segunda instância, e chegou no topo da cadeia alimentar do judiciário brasileiro, né? Então não é o Supremo que está tomando para si essa decisão, ele está sendo provocado a deliberar sobre isso. Só para deixar claro, né, Núria, porque talvez as pessoas nem todo mundo entenda que o processo, ainda mais no Brasil, se arrasta bastante tempo. Eu quero te pedir uma ajuda para navegar pelo voto dos ministros até agora. A grande maioria deles defende a maior responsabilização das redes, mas eles têm divergências em relação à forma de fazer isso. Quer dizer,
ainda não está claro como vai ser essa forma. Quais são os principais pontos em comum desses ministros que já votaram e os pontos de divergência? De todos os ministros, eles falam, né, têm caminhado no sentido de uma maior responsabilização das plataformas, mas com muitas divergências sobre esse tema, né? Então, aqui o que a gente tem, quais são os principais pontos, né? Primeiro, em que momento que as plataformas devem retirar o conteúdo que está online, um conteúdo que é potencialmente nocivo ou até criminoso. Os relatores Dias Toffoli e Luiz Fux consideraram todo o artigo 19 inconstitucional. Para os dois ministros, as empresas podem ser punidas se não removerem postagens ofensivas e criminosas de seus usuários depois de notificadas pelas vítimas. Não seria necessária ordem judicial para que as plataformas tenham responsabilidade pelas postagens, mas elas só seriam punidas se a justiça viesse a entender que a postagem era criminosa e a empresa nada fez. Na prática, elas teriam que fazer uma análise preliminar das publicações que fossem denunciadas para impedir que posts criminosos continuassem disponíveis. Aqui a gente tem alguns ministros dizendo, olha, só com a notificação de um usuário sobre a ilicitude do conteúdo já é preciso retirar. Outros dizem, olha, nem sempre, precisa esperar a decisão judicial como regra, mas em alguns casos a notificação, né, já daria conta, casos de conteúdo ilícito, casos de conteúdo ali, discurso de ódio, racismo, questões contra o Estado Democrático de Direito, conteúdo jornalístico, por exemplo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, concordou e também votou a favor de que as empresas ajam imediatamente em casos de crimes contra direitos básicos, mas defendeu a necessidade de ordem judicial para a remoção de conteúdos que configurem crimes contra a honra, como de injúria, calúnia e difamação. Depois foi a vez do ministro Gilmar Mendes. Ele votou pela responsabilização das redes sociais, caso não removam conteúdo criminoso. As plataformas digitais já funcionam como verdadeiros curadores do discurso público. Isso é bem claro, determinando através de algoritmos opacos quais mensagens alcançam amplas audiências e quais permanecem invisíveis. Da forma como redigido hoje, o Marco Civil da Internet representou um véu da irresponsabilidade para plataformas digitais. E outros ministros ainda vão falar que as plataformas teriam responsabilidade de monitorar 100% ali do seu espaço e espontaneamente retirar conteúdos que sejam ilegais. E aí abriu-se, Natuza, uma grande discussão sobre quais seriam esses conteúdos, o que seria ilegal, o que não seria ali, não daria ensejo a essa retirada imediata. Também discutem sobre qual a responsabilidade das plataformas. É responsabilidade objetiva, causou o dano, tem que pagar? Ou é uma responsabilidade subjetiva, a gente vai entrar ali em questões de dolo, de culpa, da conduta da plataforma em cada um desses casos? Ou a gente vai deixar caso a caso para o juiz determinar, não é, se houve ali um dever de cuidado das plataformas naquele caso concreto. Eles trazem, além da obrigação de monitoramento, em maior ou menor grau, porque varia bastante entre os ministros, alguns trazem, inclusive, responsabilidades adicionais. Então, obrigação de relatórios de impacto, reportes à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enfim, obrigações novas que não estão na legislação e estão sendo discutidas agora pelos ministros. E para fechar tudo isso, ainda tem a questão de saber a partir de quando vale, né, o que for decidido ali pelos ministros. É o que a gente chama de modulação dos efeitos. Vai valer a partir de agora? Vai pegar o que já aconteceu antes? Como é que a gente vai modular esses efeitos? A gente acompanha ali o legislativo e às vezes o legislativo não se pronuncia, né? Acho que agora até o Congresso alguns congressistas estavam falando, bom, diante da inércia do legislativo, o Supremo Tribunal Federal está discutindo, mas mesmo o Supremo Tribunal Federal com muito menos pessoas, os ministros estão ali em menor quórum, mesmo eles não conseguem chegar a um consenso sobre esse tema, e não é à toa, é um tema
muito complexo, dificílimo. Isso foi votado no Senado e ficou parado na Câmara. E ficou parado na Câmara por quê? Porque teve, de fato, um lobby muito grande dessas grandes plataformas que impediram praticamente a votação no ano de 2023 e no ano de 2024. Esse lobby foi associado também a uma pressão de um grupo político, um grupo mais de extrema-direita na Câmara dos Deputados. E aí o debate ficou interrompido no Congresso Nacional. O Supremo deu tempo para o Congresso resolver, deu até muito tempo. Diante dessa omissão, agora esse regramento está sendo tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com a Núria Lopes. Bom, o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, eles defendem um regime em que basta uma notificação extrajudicial para que a plataforma possa ser responsabilizada. Ou seja, é notificada extrajudicialmente, se a plataforma não cumprir, ela passa a ser responsabilizada ou passível de responsabilização. É o que o jargão chama de mecanismo Notice and Take Down. Basicamente notifica e derruba. Notificou que tem irregularidade, aquele conteúdo está irregular ou aquela postagem é irregular, tem que derrubar automaticamente. Em que lugares do mundo esse mecanismo é adotado? Principalmente na União Europeia. Então, a gente tem muitos estados democráticos que vão falar, do Notice and Take Down, que é bastante interessante, é um modelo interessante de ser discutido, mas mesmo no STF existem muitas propostas diferentes de Notice and Takedown que vai dar trabalho ali para os ministros relatores quando forem pensar num consenso, porque muitos pensam, você bem mencionou o Barroso, ele fala, olha, Notice and Takedown, exceto se for crimes contra a honra. Por quê? Porque o crime contra a honra, muitas vezes, exige ali uma sofisticação maior na análise para detectar uma ironia, para detectar alguma questão ali mais sofisticada de linguagem que vai ser importante para determinar se houve crime ou não. Então, para crimes contra a honra, o ministro Barroso, por exemplo, mantém a regra existente hoje no artigo 19. Ele vai falar também do dever de cuidado, algo muito mais subjetivo no monitoramento desses casos. O ministro Gilmar Mendes, quando vai falar do Notice and Takedown, ele estabelece 4 regras específicas de monitoramento que vão do Notice and Takedown, mas para casos diferentes. Então, ele estabelece 4 modelos diferentes de responsabilização. Ou seja, então a gente está falando de quase uma dezena de propostas, se não houver consenso. Mas vamos lá, o que a gente pode esperar? Você já disse que muitos dos ministros têm a sua própria visão de como aplicar essa reinterpretação do artigo 19. Mas existe já algum cheiro de direção surgindo, não? Existem muitos modelos diferentes, claro, e aqui a gente precisa pensar ao máximo em segurança jurídica, Quando a gente fala em regras de responsabilização e retirada de conteúdo, a gente está falando sobre 2 usuários que discordam, não é? Alguém que postou algo que é potencialmente ilícito e ilegal e alguém que se sentiu prejudicado, tem um direito violado. Então, aqui a gente está num cenário onde a gente pode ter uma judicialização muito intensa desses casos, Se essas plataformas forem obrigadas a decidir elas mesmas, o que é ilegal ou não, o que é lícito ou ilícito, e tomar a atitude de retirada. E aqui eu não estou falando de casos flagrantes, Casos de pedofilia, racismo, enfim, casos de ilegalidade flagrante. Mas estou dizendo em casos ali mais na zona cinzenta. Ali a gente tem um potencial grande, de insegurança jurídica sobre tudo isso. Então, acho que o melhor cenário, seria um cenário onde os ministros encontrem um consenso maior para a estabilização, para a segurança jurídica. Aqui, por exemplo, quanto mais eles puderem manter o artigo 19, que é o que nós já temos discutido no Congresso, Então, aqui eu acho que a gente caminha para uma estabilidade. E talvez a gente tenha uma alteração
né, sobre monitoramento, que anteriormente, né, na jurisprudência, nas decisões do STJ, falavam que as plataformas não tinham obrigação de monitorar. Monitoravam porque é interessante para elas manter o ambiente digital o mais sadio possível, né, dentro dos seus termos de uso. Agora, é muito possível que a gente caminhe para regras de responsabilização, de monitoramento um pouco mais restritivas, não é, para as redes sociais. Agora, o que me parece, né, que é perigoso aqui é a gente pensar em criar obrigações adicionais à legislação, que a legislação não criou, então relatórios, reportes, regras que não estão previstas, que não foram discutidas legislativamente e que podem ser impostas, inclusive com a sanção de bloqueio das plataformas, o que também prejudicaria uma porção de gente, né, que tem ali os seus negócios, as suas atividades e depende dessas plataformas no seu dia a dia. Você disse que os ministros têm citado casos concretos ao longo desse julgamento. Pode se lembrar de alguns ou até mesmo puxar na memória casos que você viu ao longo do exercício da tua profissão nesses últimos tempos que ajudam a ilustrar sobre o que eles estão deliberando agora? Além dos crimes contra a honra, né, que são ali muito citados sempre, a gente tem casos ali de uso das redes sociais por crianças e adolescentes, tem sido muito citados, são sempre casos que comovem muito, né, que mexem muito com todos nós. A gente pode falar de casos de fraude, a gente pode falar em casos de racismo, então a gente pode trazer esses são os principais casos, às vezes casos de desinformação, não é? As notícias falsas, as fake news, que dá título aí ao PL. Então, são esses os casos que chegam ao judiciário pedindo a retirada de conteúdo. Alguns casos desses seriam mais simples de você detectar, por exemplo, no monitoramento automatizado, mas outros dependeriam ali de uma sofisticação semântica, uma sofisticação na análise, pegar uma ironia. Casos de cyberbullying, por exemplo, quando a gente fala de crianças e adolescentes, nem sempre é tão fácil de verificar e são igualmente graves, não é? Então, aqui é esse o cuidado e é essa complexidade que os ministros estão enfrentando agora. Bom, e eles citaram, claro, o caso da menina de 8 anos, moradora da Ceilândia, que fez um desafio mórbido. Sara Raíssa Pereira de Castro tinha 8 anos. Foi encontrada desacordada pelo avô no sofá da sala. Estava deitada em cima de uma almofada encharcada de desodorante. Ao lado, um frasco vazio e o celular. Segundo a família, ela inalou o desodorante e teve uma parada cardiorrespiratória ainda em casa. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a causa da morte da criança. O delegado do caso disse que a principal suspeita é que ela tenha participado de um desafio na internet. O caso dela é sempre lembrado nessas discussões. Exato, exatamente. Então, são casos graves, não é? Alguns mais fáceis, outros mais difíceis de detectar, mas são casos que têm muito impacto na sociedade. Núria, muito obrigada pela sua disposição em conversar com a gente. Foi um prazer falar contigo. Prazer todo meu, Natuza. Muito obrigada. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.